Tá bom. Irmãos, vamos então continuar o nosso estudo aqui, Apocalipse, agora capítulo 3, a partir do versículo 1 até o versículo de número 6, vamos falar sobre a igreja de Sardes. Versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve. Nós já sabemos que o anjo da igreja é o pastor da igreja, né? A palavra anjo em grego quer dizer mensageiro. O mensageiro da igreja, o que normalmente leva a mensagem, que prega, o responsável espiritual, é o pastor. E aí ele fala, ao anjo da igreja em Sardes escreve. Quem está falando? Jesus está ditando para João escrever, né? Estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Irmãos, eu vou dar umas informações aqui sobre Sardes que vão ser importantes para a gente entender uma coisa que Jesus vai falar logo depois, tá? Então, presta atenção aqui. Essa foto que eu estou mostrando para os irmãos é uma foto da região onde ficava a igreja de Sardes, ali a cidade de Sardes. Vocês vão observar duas coisas aqui. Espera aí que eu vou pegar o pincel aqui. Vocês vão observar duas coisas. A primeira delas, irmãos, é que aqui embaixo, vocês estão vendo que tem umas ruínas. Nessa parte de baixo ficava uma cidade. Se você olhar aqui para cima, você vai ver um monte. Vocês estão vendo aqui? Tem um monte. Nesse monte ficava uma fortaleza. Sardes, olha que coisa curiosa, era composta de duas cidades. Uma ficava no monte e outra ficava embaixo. Essa que ficava no monte era onde ficava uma fortaleza, e lá vivia o rei, a sua família, vivia a nobreza, ou seja, os mais privilegiados viviam no monte aqui, ó. E a maioria do povo vivia na cidade de baixo. Quando a pessoa vai hoje lá visitar as ruínas, ela só vê a parte de baixo. Por quê? Porque era muito difícil. Irmãos, tem alguém com o microfone ligado aí, tá tendo... Ok. Então, presta atenção aqui, ó. Quando alguém vai lá hoje, onde ficava Sardes, eles vão ver mais as ruínas aqui embaixo, né? Mais as ruínas. Por que não vê a cidade que ficava no monte? Porque é muito difícil o acesso. Era muito difícil. Isso era bom para o rei lá e a família dele, porque se um exército resolvesse invadir a fortaleza real, teria muita dificuldade de subir e atacar, né? Então, o que acontece? Presta atenção aqui, ó. Sardes foi invadida 2 vezes na história. 2 vezes, em 2 ocasiões. Uma foi quando o rei de Sardes resolveu puxar briga com Ciro da Pérsia. Aquele rei Ciro, lembra? Que mandou o povo voltar para reconstruir o templo. O homem foi puxar briga com ele. Só que deu errado, aí ele fugiu, saiu correndo, voltou para Fortaleza e se escondeu lá. Ciro foi atrás dele, chegou aqui nessa região e viu que era muito difícil escalar. Aí mandou uns soldados escalarem por trás assim da montanha, escalarem e chegarem à Fortaleza. Eles chegaram, escalaram, subiram, abriram a porta e o exército conseguiu invadir. Ciro da Pérsia, 547. Aí o povo não aprendeu, não aprendeu a lição, não. Quando foi anos depois, Antíoco, o grande rei da Síria, em 214, ele fez a mesma coisa, mandou soldados subirem a parede pelo lado de trás, e aí conseguiu entrar, abriu a porta e eles invadiram. Então, guarda essa informação, que essa informação é importante, tá? Eram 2 cidades, e uma delas foi invadida, a que ficava na fortaleza, foi invadida 2 vezes, porque subiram, escalaram lá por trás, e eles não tomaram cuidado de se precaver. Tá, irmãos? Então, vamos voltar aqui. Jesus fala, estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Você já lembra, quando a gente viu no primeiro capítulo, que o número 7, ele simboliza algo completo e perfeito, né? Quando fala em 7 Espíritos, está falando sobre o Espírito Santo, que é o Espírito perfeito, é o Espírito, vamos dizer assim, completo, né? Então ele está falando, eu sou aquele que tem o Espírito Santo, e ele diz também, e tenho as 7 estrelas. Nós já sabemos que as 7 estrelas são o que? Os anjos das igrejas, são os pastores, não é? Então ele está falando, eu tenho o Espírito Santo,
e tenho os pastores. Por que ele está falando isso? Olha só o que ele diz adiante. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Vejam só, irmãos, pensem comigo uma coisa aqui. Uma igreja, ela pode aparentar que está viva, ter aparência de que está viva, de que está bem, de que está prosperando, de que tem sucesso. Ela pode ter fama de que está viva. Mas Deus, Jesus Cristo, ele conhece profundamente cada um de nós. Então ele tem condições de dizer, na verdade, você está morto. Você está morto. Por que o pessoal achava que a igreja de Sardes estava viva? Não sei, talvez por causa da aparência externa, né? Quantas pessoas às vezes olham para uma igreja, vê uma igreja enorme, grande, bonita, e dizem assim: essa igreja é abençoada. Essa igreja é abençoada. Olha como ela tem um templo maravilhoso. Olha só as pessoas que estão ali frequentando. Olha só quantas pessoas estão bem de vida, não é? Ah, essa igreja aí tá bombando, essa igreja está 100%, essa igreja está vencendo. Para os homens, na mentalidade humana, muitas vezes nós nos deixamos levar pela aparência e julgamos que a igreja está viva. Essa igreja está viva e ela ganha fama de viva, mas Jesus conhece, Jesus sabe. Jesus sabe se está viva mesmo ou não. Ele fala: conheço as tuas obras, tens nome, tens fama de que vives, mas estás morto. E é aí que entra o fato dele ter o Espírito Santo e os pastores. Sabe por quê, irmãos? Uma igreja, ela só tem vida, ela só ganha vida por meio do Espírito Santo e da pregação da palavra de Deus. É o único meio de uma igreja ganhar vida. Ah, a pessoa não é crente, só ganha vida pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Ah, a igreja está morrendo, só ganha vida pelo Espírito Santo e pela pregação da palavra de Deus. É por isso que os reformadores diziam que uma das marcas da verdadeira igreja é a pregação fiel da palavra de Deus. A esperança para Sardes? Ah, sim, mas só por meio do Espírito Santo. Não é com roupa bonita, não é com dinheiro, não é com prosperidade material, não é com aparência. É pela ação do Espírito Santo e pela pregação fiel da palavra de Deus. Muitas pessoas ficam frequentando igrejas por causa da aparência. Muitas pessoas frequentam igrejas por causa da fama. Às vezes uma igreja pode ser pequena, mas é uma igreja fiel. É uma igreja que prega a palavra com fidelidade. Essa igreja, sim, vale a pena frequentar, vale a pena estar. Porque é isso que conta no final das contas, irmãos. Por isso que Jesus adverte aqui. Eu tenho o Espírito Santo, eu tenho os pregadores. Você está morto? Tá. Mas dá para ganhar vida, né? Por meio disso. Nós nunca podemos esquecer e menosprezar o poder da palavra de Deus. Não é sabedoria humana, não é habilidade retórica, é a pregação fiel da palavra de Deus, não é? Por isso que eu coloquei aqui, uma igreja tem fama de viva, mas ela está morta. E Jesus tem a solução. Ele tem tanto o Espírito Santo, quanto tem também os pregadores da palavra, né? Aqueles que pregam a palavra de Deus. Aí fala assim, mas Kleber, e o que isso importa assim para mim pessoalmente, que sou crente e tudo? Importa, meu irmão, que você chegue à conclusão de que importa é pregar a palavra com fidelidade. Ah, mas eu não sei pregar direito. É só pregar a palavra com fidelidade. Pode não ter aquele conhecimento, não ser doutor, nada disso. O Espírito Santo, ele honra essa pregação, ele age, e se for da vontade de Deus, ele converte a pessoa, tá? Então, nunca tenha medo de falar da palavra de Deus, mesmo você sendo simples, não tendo um estudo formal. Não se preocupe. A mágica acontece com o Espírito Santo e a pregação da palavra de Deus, né? Caio Fábio foi uma pessoa que se converteu ouvindo a mensagem de um pregador da Assembleia de Deus, que, segundo ele, era semi-analfabeto, porque o poder não está na pessoa, o poder está na palavra. Então ele fala, tem fama de que vive, mas era só aparência. E aí Jesus avisa, olha, ser vigilante, ser vigilante.
Lembra que eu falei para vocês sobre a igreja de Sardes, lá a cidade de Sardes, não é? Na primeira vez foi invadida lá por Ciro, não é? Ele conseguiu mandar os soldados subirem a parede, eles foram lá, abriram o portão e o exército entrou. O que uma fortaleza depois disso faria? Ah, dobraria a guarda, colocaria pessoas para ficar vigiando a parede do lado de trás, não é verdade? Faria alguma coisa para evitar um novo ataque. A gente costuma dizer aqui no Brasil que só fecha a porta depois que entra o ladrão. Só toma uma atitude depois que entra o ladrão. A igreja de Sardes, nem isso, a cidade de Sardes aí, nem isso fez. Eles foram invadidos, em vez de ficarem vigilantes, né? Não, dormiram no ponto. Quando foi muito depois, o Antíoco mandou os soldados fazerem a mesma coisa que Ciro, invadir a fortaleza e tomaram lá o poder. A cidade de Sardes não foi vigilante, não foi vigilante. E isso marcou a história de Sardes. E agora Jesus aproveita e fala para a igreja de Sardes: ser vigilante, ser vigilante. Há muitas pessoas, irmãos, que caem em algum pecado, algum problema, não é? E parece que não aprendem. Em vez de vigiar, em vez de ficar mais esperto, em vez de evitar as mesmas coisas, não é? Não fica vigilante. E aí cai. Sardes cometeu esse erro. Não vamos cometer também. Há pessoas que têm problema, às vezes, com mulher, não é? No casamento, mas não aprende. Não é? Continua conversando com outras mulheres, fazendo amizade com outras mulheres. O pessoal costuma dizer o seguinte: olha, homem não deve ter melhor amiga e mulher não deve ter melhor amigo, né? Costumam falar isso. E é a pura verdade. Nós não podemos dar brecha para o inimigo. Temos que ser vigilantes em todas as áreas. Eu frequentei uma igreja que o rapaz era diácono e ele acabou roubando os dízimos, né? E aí, quando veio à tona isso, o pessoal da igreja ficou escandalizado e falou assim: como é que pode? Eu jamais faria isso, jamais roubaria o dízimo. Ué, talvez você não roubasse o dízimo, mas você com certeza tem alguma área da sua vida que você precisa tomar cuidado, que você precisa ser vigilante. No caso dele, ele teria que ser vigilante com relação a dinheiro. Mas e no seu caso? E no meu caso? Todos nós temos um ponto fraco, ou pontos fracos, e devemos ser vigilantes, irmãos. Vigilantes. Jesus fala, ser vigilante, e consolida o resto que estava para morrer. Olha só que coisa, hein? A maioria da igreja já tinha morrido, vamos dizer assim, não é? Já estava espiritualmente uma lástima, e Jesus fala, consolida, fortalece, edifica o resto que estava para morrer. Por quê? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Vejam só, irmãos, que interessante. Às vezes, aquelas pessoas na igreja que estão fiéis a Deus, que continuam trabalhando fielmente, servindo ao Senhor, procurando agradá-lo, são minoria. São minoria. Interessante isso, né? Quando a gente olha a igreja, a gente percebe que a grande maioria, infelizmente, é o chamado crente de banco. Não sei quem já ouviu falar essa expressão, né? É o crente de banco. Inclusive, tem até crente que tem orgulho de dizer isso, sabia? Fala assim, e aí, meu irmão, o que você faz na igreja? Eu sou crente de banco. Aí todo mundo ri, é uma graça, né? É o crente de banco. Infelizmente, a minoria é que se dedica realmente à igreja e às coisas de Deus. A maioria não. A maioria vai, volta, vai, volta, vai, volta, mas não tem muito compromisso. Irmãos, era o caso aqui da igreja de Sardes. Olha, a maioria, na verdade, já estava até morta espiritualmente. Mas ele fala, consolida o resto. O resto consolida, fortalece, fortifica. Irmãos, vai ser sempre assim. A igreja, infelizmente, na sua maioria, vai ter pessoas que não têm muito compromisso, né? Não se engajam, não se envolvem muito, mas sempre vai ter uma minoria dedicada, né? Uma minoria preocupada, uma minoria ativa, que quer servir ao Senhor, não é? Então, nunca desanime, pelo contrário, procure fazer parte desse grupo, procure se envolver. Não há nada
que você possa, não há nenhuma igreja que você possa dizer, não tem nada para eu fazer aí, não tem nada para eu ajudar. Isso não existe. Lá em 1 Coríntios, capítulo 12, o apóstolo Paulo fala que o Espírito Santo distribui os dons espirituais a cada um segundo lhe apraz. O que significa que cada crente na igreja tem um dom espiritual. Cada crente tem uma utilidade. Usando a figura do corpo, o apóstolo Paulo diz também que até o membro menos considerado, o membro que parece menos útil, esse tem utilidade também. Tem utilidade. Isso quer dizer que um crente jamais poderá falar: Senhor, eu não tinha o que fazer, eu não sabia o que fazer, eu não tinha conhecimento nessa área, naquela área, eu não sabia como ajudar. Nunca que o crente vai poder dizer isso, porque o Espírito Santo distribui os dons a cada um individualmente, segundo lhe apraz. O que eu vou fazer então, Kleber? O que você vai fazer é olhar para a igreja e ver em que você pode ser útil, em que você pode ajudar, em que você pode servir ao Senhor, para que você faça parte da minoria, faça parte do resto, né? Esse resto aqui que Jesus fala, né? Consolida, fortalece o resto que estava para morrer. Outras pessoas diriam o seguinte: ah, mas só tem um pouco de gente aí e tal. Ah, vamos fechar logo essa igreja, vamos acabar com isso logo. Jesus não. Jesus fala: não, tem pouca gente, tem uma minoria, tem um resto, fortalece, consolida o que estava para morrer, não é? É assim, sempre há esperança para qualquer igreja, não é? Então, irmãos, vamos nos manter alertas, não é? A respeito do que nós estamos fazendo, que não está agradando ao Senhor. Vamos nos manter firmes, não é? Deus, ele não vai evitar que os problemas venham para nós, hein? Não vai evitar tentações, não vai evitar provações, pelo contrário, ele vai até mandar provações. E a gente tem que estar preparado para elas e fazer o que for ao nosso alcance. Eu lembro que uma vez no meu trabalho, eu estava preenchendo um formulário para um seguro de carro, né? E uma colega de trabalho que era crente, ela chegou para mim e falou assim: o que você está fazendo aí, Kleber? Eu falei assim: eu estou preenchendo um formulário para seguro de carro. E ela disse assim: falta fé, meu irmão? Ela falou: falta fé, meu irmão? Aí eu falei assim: falta fé? Por quê? Ué, tem que confiar mais em Deus. Aí eu falei assim: ah, é? Então vamos fazer o seguinte. Eu disse para ela: vamos fazer o seguinte. Então, quando você estacionar seu carro, você deixa a chave na ignição, né? Porque aí fica mais fácil. Na hora que você voltar, a chave já vai estar lá, você liga o carro e vai embora, né? Por que ela não vai deixar a chave na ignição? Por quê, irmãos? Porque senão vão roubar o carro dela. Por que a gente não dorme com a porta da casa aberta? Por quê? Porque senão vai entrar ladrão e vai roubar a nossa casa. Por que a gente faz essas coisas, irmãos? É porque a gente não tem fé? Não, irmãos. É porque a gente tem que fazer o que nós temos que fazer. Deus não vai fazer por nós o que nós temos que fazer. Ele não vai lutar por nós contra as tentações, não vai lutar por nós contra os problemas, não vai nos proteger o tempo todo. Nós temos que fazer o que temos de fazer. Então não adianta ficar reclamando sobre situação na igreja, sobre falta de trabalho, nada disso. Deus quer ver o crente agindo, fazendo o que ele pode fazer. Então nós temos que dar um basta em tudo na nossa vida que de alguma maneira está nos empacando e procurar fazer a vontade de Deus e agradar a Deus. É isso que importa. Aquela minoria com certeza estava fazendo isso. Ah, veio o problema para a igreja de Sardes, levou quase todo mundo, caiu quase todo mundo. Não interessa. Caiu quase todo mundo, mas eu não vou cair, eu vou lutar, eu vou resistir. E é assim que tem que ser. Não importa o número, o que importa são aqueles que são fiéis a Deus. Pensa uma coisa comigo, meu irmão. Quando Deus conversou com Abraão, um pouco antes de destruir Sodoma e Gomorra, Abraão foi interceder pelo pessoal de Sodoma e Gomorra, porque o sobrinho dele, o Ló, estava lá, e ele falou assim: Senhor, se houver tantos na cidade, 50 na cidade que são fiéis e tal,
Aí ele, eu não vou destruir a cidade. Se houver tantos na cidade, 30, não, eu não vou destruir a cidade. Se houver 20, eu não vou destruir. Se houver 10, eu não vou destruir. Aí Abraão parou, porque também era demais, né? Demais. A cidade, daqui a pouco vai dizer, só tem um Ló, né? Então ele parou. Mas o que a gente tira de lição? Não é? O número não é o mais importante para Deus. Não é o mais importante o número. O mais importante são os fiéis. Isso é o mais importante. Então a igreja pode ter 10 membros. Não importa. Né? O importante é a fidelidade a Deus. E essa igreja vai ser abençoada. Ele vai cuidar dela. Tá, irmãos? Então Jesus fala, ser vigilante, consolida o resto que estava para morrer. Estava para morrer. Por quê? Porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Olha, irmãos, a igreja até que tinha obras, viu? Ela tinha obras, mas Jesus considerou que aquelas obras não eram íntegras. Olha que interessante, né? Ninguém vai poder dizer a igreja de Sardes não tinha obras. Ela tinha obras, só que as obras não foram consideradas íntegras. Vamos ver o que diz 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14 e 15. Olha que interessante, diz assim, é o texto que fala sobre os galardões. Versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Irmãos, uma igreja pode ter muitas obras, mas Jesus, ele vai fundo. Olha, lembra aquele que tem os olhos como chama de fogo? Ele vai fundo, ele não vê somente a obra, ele vê a intenção por trás da obra. Então, o que acontece? O próprio apóstolo Paulo, em outra carta, ele falou que muitos pregavam por inveja. Você já imaginou um negócio desse, né? Quer dizer, a pessoa até pregava, mas ela pregava por inveja. A motivação para pregar era uma motivação errada, né? Quantas pessoas, por exemplo, que dão dízimo, elas dão o dízimo, mas elas dão o dízimo com uma mentalidade de barganha. Quantas pessoas fazem isso? Ah, eu vou dar o dízimo porque aí diz lá que derramarei sobre vós bênção sem medida, então a pessoa vai e se aproxima de Deus com uma mentalidade de barganha. Ela tem a obra de dizimar? Tem a obra de dizimar, mas essa obra é íntegra? Não é íntegra, né? Ah, a pessoa, eu vou procurar um trabalho na igreja, mas para mim só serve se for louvor. O louvor, eu vou dar aqui as opções. Olha, as opções é o seguinte: eu aceito cantar lá na frente, eu aceito pregar lá na frente e eu aceito dar aula. Essas são as opções. Por quê? Porque a pessoa quer aparecer. Ela quer ficar lá na frente. Então, quer dizer, se a motivação é essa, a obra não é íntegra. Então, há muitas pessoas por aí que estão cantando no louvor, que estão pregando, que estão ensinando a palavra, quer dizer, várias obras boas, mas não são obras íntegras. Por quê? Porque a pessoa está fazendo com uma intenção, a intenção errada, errada. Eu aviso para os irmãos, o conselho pode não perceber, os membros podem não perceber, mas Jesus sabe. Jesus sabe. E aqui ele fala: não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Não tenho achado íntegras. Então, irmãos, não basta parecer bom, sabe? Tem que ser bom. Há um ditado aí que fala o seguinte, que não basta a mulher do César, né, parecer respeitável, ela tem que ser respeitável. Não basta parecer, tem que ser. É a mesma coisa. Não basta uma igreja parecer também uma igreja que está fazendo tudo certinho, do agrado do Senhor e tudo, se não houver uma intenção pura, boa por trás daquilo ali. Então, meu irmão, quando você for dizimar, não pense em barganha, não. Pensa simplesmente em ser grato, devolver uma parte daquilo que Deus te dá com abundância, né?
quando você for cantar, quando você for pregar, quando você for ensinar, quando você for participar da presidência de algum departamento na igreja, quando você for fazer qualquer coisa no meio dos crentes, pensa em tudo para a glória de Deus, para a alegria de Deus, para fazer a vontade dele. O nosso maior objetivo não tem que ser nós mesmos, mas o Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Ele que importa. Quando João Batista pregava no deserto, multidões iam ver aquele homem. Mas no dia que Jesus apareceu, correram para João Batista e ele falou assim: eu não, ele. Importa que ele cresça e que eu diminua. Um homem que era praticamente idolatrado, gente. Mas ele falou assim: eu não, ele. Ele. E é assim na igreja. Não é o Kleber, não é o pastor, não é o presbítero, não é o professor. É Cristo. É Jesus. É ele que importa na igreja. E a gente tem que ter consciência disso para fazermos do jeito que vai agradá-lo. Ele olha nosso coração, olha a nossa mente e sabe o que nós pensamos, irmãos. Então, se você, até esse momento, tem direcionado errado, direciona certo agora. E Jesus vai ficar feliz. E você vai ser abençoado. Jesus fala aqui, ó, no final, na presença do meu Deus. Tem muita gente que estranha, às vezes, quando vê uma pessoa da Trindade, a segunda pessoa, falar da primeira pessoa assim, meu Deus, né? Dá sempre aquela impressão de subordinação, inferioridade, né, irmãos? Mas, na verdade, há aqui um papel de subordinação, sim, viu, irmãos? Eu já falei para vocês que Jesus, no seu papel de Messias, tá? Ele é subordinado ao Pai. Isso aí é fato, ok? As pessoas da Trindade, consideradas individualmente, nenhuma é superior à outra, não é? Porque Jesus é tanto Deus quanto o Pai, né? O Espírito Santo é tanto Deus quanto Jesus, né? Os três são Deus, porque Deus é um ser só, que subsiste em três pessoas, né? Então, cada pessoa é Deus completo, é Deus completo. Mas, quando a gente fala sobre a nossa salvação, né? Sobre a nossa redenção, Jesus é o Messias, é subordinado ao Pai, tá? Então ele fala assim, na presença do meu Deus, e ele é um exemplo de um servo de Deus, é um exemplo de um servo de Deus. Então a gente tem que ver Jesus tanto como Deus e também como servo de Deus, né? Um servo exemplar, exemplar. Até quando era doloroso, até quando era difícil, ele serviu a Deus, né? Vocês sabem que lá no jardim do Getsêmani, Jesus, sabendo que estava aproximando a hora da sua morte, ele ficou tão angustiado que chegou a suar sangue. Suar sangue. Olha, imagina a angústia desse homem. Mas ele orou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. Ele foi um servo exemplar. Um servo exemplar, tá? No seu papel de subordinação. E aqui ele continua falando para a igreja de Sardes. Olha o que ele diz: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Guarda e arrepende. Olha só, arrepende-te. O que eles receberam e ouviram? Presta atenção aqui, irmão. Ó. O que eles receberam e ouviram? No Novo Testamento, essa expressão, o que tens recebido, ou qualquer palavra semelhante, num contexto de orientação para os crentes, elas são consideradas um termo técnico. Para quê? Para se referir à tradição dos apóstolos, toda a doutrina apostólica que foi entregue à igreja. Vamos ver isso? 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 23. 1 Coríntios 11, 23. Diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, aí ele continua falando, né? Então ele fala, eu recebi do Senhor o que também vos entreguei.
Então, essas expressões, o que recebeu, né? Aquilo que foi entregue à igreja é a tradição apostólica. Tudo aquilo que está na palavra de Deus, né? Que os servos receberam de Deus e entregaram à igreja. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3, diz assim: antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Tá? Então, irmãos, quando ele fala, lembra-te, quando Jesus fala, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda e arrepende-te. O que eles receberam, então? Eles receberam a tradição dos apóstolos, receberam a palavra de Deus através dos apóstolos. E eles ouviram também essa palavra através da pregação. Então, o crente na igreja, ele recebe tanto a tradição apostólica, que é a palavra de Deus, como ele também ouve essa tradição apostólica por meio da pregação da palavra. É por isso que ele fala, lembra-te do que tens recebido e ouvido. E ouvido. O que a gente conclui? Que a doutrina da Bíblia, ela é reforçada pela pregação, né? Então, Jesus está falando aqui, ó, ele está dizendo para a igreja, se lembre da Bíblia e das pregações. Da Bíblia e das pregações. Quantas pessoas adoram o louvor, né, irmãos? Adoram, assim, é a parte, assim, para muitos mais importante do culto, não tem parte melhor, inclusive até algumas denominações que exageram tanto no período do louvor, que ele chega a ocupar 1 hora, né, do culto. Só louvor, não é? Vocês sabem, irmãos, que na tradição reformada, o momento mais importante do culto, sabe qual é o momento mais importante do culto na tradição reformada? É na hora da pregação da palavra de Deus. Você sabia disso? Ah, Kleber, mas por que esse é o momento mais importante? Porque é o momento que Deus fala, né? O momento mais importante do culto é o momento que Deus fala. E qual é o momento que Deus fala? É na hora que há a pregação da palavra com fidelidade. Por que é importante dizer isso? Com fidelidade. Porque se você prega a palavra com fidelidade, então você realmente está falando o que Deus está falando, né? Se não houver uma pregação com fidelidade, o pregador pode estar pregando coisa da cabeça dele lá, né? Quantos pregadores que sobem no púlpito e falam coisas assim mirabolantes, né? Coisas incríveis, extraordinárias. Você olha para o texto, olha para o pregador, olha para o texto, olha o pregador e fica pensando, mas de onde que esse homem está tirando isso, meu Deus? De onde que ele está tirando isso? Meu filho, sabe de onde? Da cabeça dele. Está tirando da cabeça dele. Se você olha para o texto e não vê, não consegue encontrar ali de onde está saindo todas aquelas coisas, é porque não está pregando a palavra com fidelidade. Com fidelidade. A única maneira de garantir que Deus está falando é se você for fiel ao que ele está falando. É a única maneira. Então Jesus fala, ó, presta atenção na Bíblia e na pregação. Presta atenção. Há pessoas que inclusive fazem anotações, né, do que é pregado. Isso é bom. Há pessoas que repassam, como a nossa igreja, por exemplo, repassa a pregação durante a semana. Isso é bom. Isso é bom. É importante atentar para o que a palavra diz e para a pregação da palavra, não é? Jesus fala isso aqui para a igreja de Sardes. Olha, presta atenção, guarda. A palavra guardar na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, não quer dizer guardar na gaveta não e fechar, viu, irmãos? Guardar normalmente é guardar no coração e pôr em prática. É isso que quer dizer o verbo guardar, quando se refere à palavra de Deus, tá, irmãos? Fala assim, guardei a palavra no coração para não pecar contra ti. Guardou lá, fechou, deixou bem fechadinho, jogou a chave fora, né? Não, meu irmão, não é isso não. Guardar no coração é observar a palavra, procurar cumprir a palavra, né? Fazer o que a palavra diz. Então, se você lê a Bíblia, ela te orienta numa coisa. Se você ouve a pregação e ela te diz, faça isso, não faça aquilo, né? Você tem que fazer, ou tem que deixar de fazer. E ele fala, acrescenta, e arrepende-te, né? Em Provérbios está escrito que aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. Aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. O arrependimento, meus irmãos, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Arrependimento quer dizer dar meia volta. Dar meia volta.
Às vezes a pessoa está indo num caminho errado, num caminho que vai terminar em problema, né? Em perdição, em desagrado a Deus, ofensa ao Senhor, um caminho que vai te levar para o buraco, né? Um caminho que vai te derrubar espiritualmente, e você continua insistindo. E aí você ouve uma pregação, lê um texto que te fala, não, não, tá errado, esse caminho tá errado. O que você tem que fazer? Você tem que guardar isso, tem que se arrepender. O que é se arrepender, Kleber? Dar meia volta. Você está indo nesse caminho? Muda o caminho, né? Muda o caminho. Vai para o caminho certo agora. Sai disso aí, meu irmão. Sai disso. Muitos crentes aí acham que o crente espiritual é aquele que encara tudo, vamos lá, no poder do Espírito, enfrentar esse problema e vamos sair vitorioso e tal. Meu irmão, muitas vezes o crente espiritual, ele foge. Ele deve fugir. Não deve encarar, não. Deve correr. Sabia disso? Lá na Bíblia, em Gênesis, diz que José do Egito, ele era assediado pela mulher de Potifar. José do Egito, ele trabalhou na casa de Potifar, um homem rico. E a mulher desse homem vivia dando em cima de José. Aí sabe o que a Bíblia diz? Ela não diz que José, no poder do Espírito, eu vou encarar o assédio dessa mulher e vou vencê-la. Ela vai me cantar todo dia, eu vou ficar fazendo de conta que não estou ouvindo. Vou ficar. Não, não. Ele correu. Ele correu. O texto diz, inclusive, que chegou a ficar a veste dele na mão dela. Aí você fala, mas que homem covarde, gente. Não, meu irmão. Muitas vezes, na luta contra o pecado, a melhor solução é correr, é fugir. Não há nenhum demérito nisso, não. Mas me convidaram para ir lá naquela festa, aquele pessoal lá, eu fico meio com receio, mas eu vou no poder do Espírito, e se der, eu ainda vou testemunhar e tal. Não vá não, meu irmão. Não vá não. Não vá. Fuja. Evite. Mas eu vou sair com aquela fulana, é só minha colega. Às vezes ela fica me dando mole, mas é só minha colega. Eu, no poder do Espírito, não, meu irmão, não faz isso não. Fuja. Fuja. Muitas vezes o melhor caminho, né? O caminho mais espiritual é fugir. É fugir do pecado, né? Fugir das tentações. Será que Deus, Jesus, estava falando às paredes ali, né? O que tens recebido e ouvido, guarda, arrepende-te. A igreja de Sardes não deu a mínima bola, né? Continuou no caminho errado, ignorando as palavras de Cristo, né? Irmãos, quantas vezes Cristo nos fala claramente e mesmo assim nós ficamos batendo a cabeça, insistindo naquela coisa errada, não é, irmãos? Quando Jesus fala, basta falar uma vez, não precisa falar duas, não. Né? Há pessoas que parece que tem que ouvir a mesma verdade 30 vezes para poder aprender. Faz isso não. Jesus falou para Pedro, olha, hoje 3 vezes me negarás. Eu falei assim, não, Senhor, não vou fazer isso não, de jeito nenhum. E fez. Então ouviu o alerta, ouviu o aviso, sabe? Conserta logo, não espera nada não. Conserta, tá? Jesus está falando, presta atenção no que lhe é transmitido, no que é ensinado, no que é pregado. Leve a sério e se arrependa. Resumindo, foi isso que Jesus falou. Presta atenção no que é pregado, no que é ensinado aqui no domingo, né? No que é ensinado à noite no culto. Presta atenção. Leva a sério e se arrependa. Jesus está falando para a igreja de Sardes e está falando também para a nossa igreja, a igreja presbiteriana Águas Vivas, né? Muitas pessoas esquecem que as 7 igrejas, elas são uma representação da igreja no mundo inteiro, a igreja de todos os tempos. Não é mensagem só para Sardes, é mensagem para a igreja presbiteriana Águas Vivas também. Também. Muitas pessoas falam assim, a igreja Filadélfia, essa igreja que eu gosto de ler, porque só tem elogio, só tem coisa boa, né? Irmão, se você quer ouvir só coisa boa, você quer sempre ser acariciado nos ouvidos com coisa maravilhosa, compra uma caixinha de promessa, meu irmão. Ali não tem erro. Toda vez que você colocar a mão lá, você vai pegar uma coisa boa, né? Inclusive, eu até acho engraçado quando alguns clientes vão pegar uma promessa na caixinha de promessa,
eles pegam até com certo receio, né? Ai, será que vai vir uma coisa boa? Tomara que venha uma coisa boa. É claro que vai vir, meu irmão. Tá cheio de promessa, filho. Você vai vir coisa boa. Vai vir coisa boa, né? Não vai vir nenhuma exortação lá para você, não vai vir nenhuma chamada de atenção, né? É caixinha de promessa. Pega sem medo, meu filho. Sem medo. Só vai ter coisa boa, né? Mas não é assim, não. A vida cristã não é isso, não. A vida cristã é coisa boa e coisa ruim. A vida cristã é elogio e é chamada de atenção. E Jesus está falando para a igreja: presta atenção, presta atenção. E aqui ele diz, ó, para aqueles mais descuidados, né? Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Irmãos, tem gente que pensa que Jesus vir como ladrão só se refere à segunda vinda, né? Ah, quando Jesus fala que vai vir como ladrão, ele está se referindo à segunda vinda. É verdade, né? A princípio, é segunda vinda a ênfase. Mas aqui na igreja de Sardes, a gente vê que Jesus vir como ladrão, isso independe de segunda vinda. Ele pode vir como ladrão a qualquer momento. A qualquer momento. É isso que ele está falando para a igreja de Sardes. Olha, se não vigiares, se não ficares alerta, eu vou vir a ti como ladrão. Isso é uma ameaça presente. É uma ameaça presente. Ele está falando para a igreja de Sardes: olha, não é só na segunda vinda que eu posso vir como ladrão. Eu posso vir como ladrão a qualquer momento. E quando ele fala vir como ladrão aqui, irmãos, é enfatizando a surpresa mesmo. A surpresa, né? Ninguém sabe a hora que o ladrão vem. Da mesma forma, Jesus pode vir como ladrão a qualquer momento para exercer juízo. Então a pessoa está vivendo tranquilamente lá, não estou nem aí, vou levando, deixa a vida me levar espiritualmente e tal. Pá, Jesus vem. Jesus vem e resolve, né? Porque o Cristo deixou aqui na terra muitas pessoas para poder cuidar da igreja, né? Inclusive lá em Efésios capítulo 4, diz que deixou apóstolos, né? Pastores, mestres, visando levar a igreja a uma estatura de maturidade. Mas quando isso não está dando certo, quando não está funcionando, ele vem e resolve. Ele vem e resolve, né? Quando a igreja não está dando certo, quando por algum motivo o crente não está tomando tenência, o que acontece? Cristo vem e resolve. E ele vem numa hora que a pessoa não espera. Não espera. Ele vem como ladrão, numa hora que não espera. Eu já falei para vocês de um pregador que ele disse que Jesus vem como ladrão, porque ladrão rouba as coisas preciosas, né? Aí ele tentou romantizar a coisa, né? Ah, Jesus veio como ladrão, porque ladrão rouba as coisas preciosas, e nós somos as coisas preciosas deste mundo, e Jesus vai vir, vai levar todos nós que somos pedras preciosas e tal. E papo furado, rapaz. Não tem nada a ver com isso, não. Ele mesmo explica no texto: virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. É isso, né? Uma hora de surpresa. E aí continua, Jesus falando, hein? Tens, contudo, em Sardes, de novo ele vai citar aquela minoria que eu falei para os irmãos, né? Que eu citei ainda agora. Ele fala, ó, tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras. Olha só. E andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Eu falei para os irmãos, né? Essa minoria estava lá na igreja, ela não se contaminou. Jesus fala, não contaminaram as suas vestiduras. Deixa eu falar uma coisa para os irmãos interessante. Olha, geralmente, quando o Novo Testamento fala em contaminação, é alguma coisa relacionada ou à idolatria, ou à idolatria, ou à relação do crente com o mundo caído. Tá, irmãos? Guarda aí, ó. Geralmente, quando o Novo Testamento fala sobre contaminação, é alguma coisa relacionada à idolatria ou à relação do crente com este mundo caído. O que a gente deduz disso? A gente deduz que os crentes de Sardes,
O problema deles ou estava relacionado à idolatria, ou estava relacionado à relação com o mundo, né? Estavam muito mundanos, tá? Kleber, onde é que está isso na Bíblia, Kleber? Está em Atos, vamos ver os textos? Atos, capítulo 15, versículo 20, diz assim: mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações, olha só, contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais